Isabel é uma menina curiosa e sensível que quer simplificar o mundo dentro da sua cabeça e decifrar o universo ao seu redor. Sem preguiça de pensar, ela desconstrói o significado das palavras para reconstruí-los à sua maneira, com muita criatividade e senso crítico. Isabel é a protagonista do livro Mania de Explicação. A obra de Adriana Falcão ganha versão para o teatro em forma de musical, assinada por Luiz Estelita Lins, entrevistado no programa de hoje. E Viviane Mosé, poeta, filósofa e psicanalista, que faz da palavra o centro de suas reflexões, é nossa convidada especial. Com participação em programas de grande audiência, no rádio e na televisão, ela aproxima a filosofia do grande público, falando do cotidiano de forma coloquial e bastante atraente. Em seu livro, O Homem que Sabe, Viviane anuncia o surgimento de uma nova consciência e propõe transformações relevantes na relação entre pensamento e linguagem. Cidade de Leitores está começando agora. Viviane, qual é a proposta desse livro, O Homem que Sabe, o que motivou você a escrevê-lo? Quando eu fiz doutorado, eu fiz essa pesquisa de forma acadêmica, tentando entender se a razão é natural no ser humano ou se ela é adquirida. Então pensei, eu vou fazer o mesmo livro, só que pensando o mundo, não pensando a própria letra, porque o doutorado faz você pensar não o mundo, mas a própria filosofia. Eu falei, não, eu quero pensar o mundo usando essa reflexão. E aí eu escrevi esse livro. Você demonstra que a consciência nasce da linguagem. Exato. Mas antes da gente avançar para esse papo da nova consciência, que está interessando muito, me interessou por demais, eu queria que você falasse um pouquinho da relação entre o pensamento e a linguagem. Certo. Na verdade, todo mundo pensa. Tudo que eu falar daqui por diante é Nietzsche, a base do pensamento Nietzsche. Todo mundo pensa instintivamente. Você reage a uma infinidade de estímulos que você recebe, de todos os lados, você reage de forma objetiva. Mesmo que uma pessoa não fale, ela tem ações que são sínteses que ela faz de todas as informações que ela recebe. Então, isso é um tipo de pensamento. Mas esse pensamento não é consciente. Para esse pensamento se tornar consciente, ele tem que ser filtrado pela linguagem. Então, vamos imaginar, eu estou diante de uma coisa que me provoca, uma barata, por exemplo, que me provoca profundamente. E eu tenho uma reação, posso correr, posso gritar. Agora, se eu sou consciente, eu transformo a minha sensação em palavra e digo, eu estou com medo. Então, o que são as palavras, na verdade? As palavras são sínteses da totalidade. Tem infinitas mães, mas só tem o nome mãe. Tem infinitos modos de ser mulher, mas tem uma palavra chamada mulher. Tem infinitos afetos atrás da palavra amor, mas tem uma palavra amor. Então, o que a palavra nos obriga e é bom? Que a gente diminua o mundo. E as palavras, então, o que são? O que na verdade é a consciência? A consciência é um banco de dados de palavras que a gente já adquiriu, que fica mais ou menos aqui. Eu digo aqui porque não tem muito lugar. Então, por exemplo, eu estou falando com você e o meu banco de dados diz assim, não demora não, isso é um programa de televisão, vai ficar falando horas, A minha consciência me dá um sinal aqui. Então, a gente, na verdade, a consciência nos torna dois. O que sente e, ao sentir, vai traduzindo isso em palavra, a sua experiência, que é guardada na memória como palavra, como signo, como lembrança. Isso vai ganhando uma autonomia, então somos dois. Nossa, e às vezes, por isso que eu tinha uma analista que dizia, fala com você, vem junto comigo, ei, vem junto comigo, porque às vezes esse outro demora, esse outro emperra, esse outro, Exatamente, adorei a sua psicanalista, porque às vezes não você chega e você mesmo está fora, não chegou ainda, Vem junto comigo, eu ainda digo o seguinte, para completar a sua psicanalista, a gente tem clareza que tem dois, mas se você pesquisar, você vai ver que tem 10, Leilas, 15... Bom, aí são mais 10 anos de análise. Quantas pessoas são uma pessoa só? Uma pessoa só é só uma pessoa. Mas e as outras pessoas que uma pessoa poderia ser, mas não é? Quantas pessoas são?
Se uma pessoa é a pessoa que ela não pode ser outra pessoa. Mas se uma pessoa resolvesse fazer tudo diferente, ela não seria uma outra pessoa? Que pessoa, Isabel? Quando eu estreiei o Soldadinho e a Bailarina, que também teve a direção do Gabriel Vilela, eu já sabia que o que eu queria fazer no meu próximo infantil era o Mania de Explicação, porque eu sempre fui apaixonada por esse livro. Porque a criança tem uma maneira de se expressar que é única e que é muito, além de doce, muito inteligente, né? Eles têm umas metáforas, umas assimilações, assim, que são muito interessantes. E eu me lembrei muito disso e eu falei, pô, eu preciso fazer essa peça. Eu tenho medo de crescer no tamanho de fora e não crescer no tamanho de dentro. Por isso, primeiro eu prefiro tentar entender as coisas que eu sinto. Tenta entender com o tempo, Isabel. Quando for sentindo cada sentimento. Mas muito cuidado com o amor. O amor é um perigo. Luiz Estelita Lins, como é que surgiu a ideia de trazer para os palcos a peça Mania de Explicação, baseada no livro homônimo da Adriana Falcão? Me deu muita vontade de escrever um roteiro para Mania de Explicação. Eu pensava em cinema. E encontrando com a Adriana, eu falei, Adriana, olha, eu estou com essa ideia maluca de escrever um roteiro de cinema para Mania de Explicação. E ela me disse assim, mas não pode ser uma peça? Eu falei, pode. Até porque a Luana Piovani me ligou na semana passada e me pediu para escrever a peça do Mania de Explicação. E eu estou sem tempo. E ela, inteligentemente, também convidou o Luiz Estelita, que é um filósofo. Então, tem tudo a ver com o questionamento e com as coisas que a Isabel fala, né? E daí virou essa poesia. Que explicação você quer saber dessa vez, Isabel? Como é que alguém prefere não acreditar numa coisa que deixa a vida tão mais bonita quando a gente acredita nela? Qual foi o maior desafio desse trabalho? Bom, o livro Mania de Explicação é um livro de citações. Ele não tem uma história, ele tem somente uma personagem, que é a Isabel, e que faz perguntas e que vai desconstruindo as palavras. É uma menina desconstrutivista. E, então, eu acho que o desafio foi esse, foi encontrar qual era a história dessa menina. Isabel ainda não sabe disso, mas hoje ela começou a escrever a sua nova história. Amanhã ela vai fazer 13 anos. Agora eu queria que você assim, traçasse um perfil da Isabel pra gente. Quem é a Isabel? Isabel é uma menina questionadora e a questão da Isabel é porque tem coisas que ela sente e são sentimentos que ela, mais do que ela não consegue responder, ela não consegue explicar esses sentimentos. Existem coisas que existem de verdade e a gente vê. Mas também existem coisas que existem de verdade e a gente não vê. Eu sei, micróbio. E eu adoro que a Isabel, ela quer entender o amor, ninguém consegue explicar, e ela fica querendo que alguém explique, ela fica querendo entender. E tem essa metáfora, né, do além do jardim. Eu quero conseguir chegar lá, além do jardim, para encontrar as minhas verdades. Pronto! Já começou a acontecer! A primeira coisa você já fez, você quis. Agora é esperar para ver onde isso vai dar. Até logo, Isabel. Não, por favor. Me ajude a chegar além do jardim. Viviane, aqui no Homem que Sabe, você faz um apanhado, não é, da construção do pensamento humano desde os nossos ancestrais até os dias de hoje. E aí, como você falou, isso é iluminado, não é? Esse caminho por vários filósofos, mas o guia mesmo é Nietzsche. Isso, né? exato. Que no pensamento desse filósofo do século XIX lhe encantou tanto. Me encantou a ideia de que nós não estamos prontos. Nós somos um processo. E a consciência, essa que eu acabei de falar, é muito recente. Ela data do início do enterro dos mortos, que é exatamente o Homo sapiens, onde eu começo o livro. Então, quando é que nasce a consciência? Quando nasce alguém que olha você mesmo, que é você mesmo, que se olha de fora e diz, um dia eu vou morrer. Cuidado, porque é perigoso andar naquele lugar. Vamos desenvolver plantas e melhorar a nossa saúde. Quer dizer, a consciência da morte nos deu a vida, de verdade. É só explicar um pouquinho do enterro. Começa com o enterro dos mortos. Quer dizer, que o homem, quando olhou assim, um cadáver, seu primeiro cadáver lá nos nossos ancestrais, ele disse, não pode ficar à deriva, não pode ser pelos outros comida animais. dos outros. Ele tem que ter um ritual. Então, Nietzsche é o primeiro cara a dizer, um dos primeiros, não vou dizer o primeiro, mas a dizer
Sabe esse cara que ganhou consciência há 100 mil anos? Ele é muito recente e ele tem um caminho enorme pela frente. Usando essa ideia, o que eu fiz? Eu fui estudar a consciência e percebi que isso que eu acabei de falar, quer dizer, esse banco de palavras tem regras morais. Por exemplo, a razão nasce opondo o pensamento ao afeto. Hoje, o contemporâneo precisa urgentemente de que o seu pensamento tenha afeto. Quer dizer, a gente pode se livrar disso? Exatamente. A gente pode se livrar de uma consciência cujo banco de dados é excludente. Nós só tomamos consciência daquilo que não temos medo. Tudo que nós temos medo, a gente afasta da consciência. Então, a gente trabalha sempre com meia dúzia de coisas, sabe? Do tipo, vamos comprar e pagar. Comprar e pagar. Foi o que reduziu a nossa vida, como se isso fosse a vida. Trabalhar muito para ganhar dinheiro e com esse dinheiro comprar coisas e trabalhar mais e comprar. Isso não é isso que é o homem. Ah, o homem é egoísta, o ser humano é egoísta, o ser humano é aquilo que ele cultiva no seu processo social, né, e civilizatório. Então está nascendo, na minha perspectiva, uma mudança, um novo homem em consequência de uma abertura da consciência. Nós vamos continuar essa conversa no próximo bloco. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida com mais filosofia. Até já. Voltamos com o programa Cidade de Leitores, falando hoje sobre pensamento e linguagem. Nossos convidados são Luiz Estelita Lins, autor da adaptação para o teatro do livro Mania de Explicação, de Adriana Falcão, e Viviane Mosé, poeta, psicanalista e filósofa, autor, entre outros, do livro O Homem que Sabe. Viviane, você conhece o livro Mania de Explicação, da Adriana Falcão? Adoro esse livro. Adoro, é um livro muito libertador, né? Por quê? Porque ele pega palavras cotidianas que são catalogadas, né, dentro de um conceito social estabelecido e arrebenta aquele conceito a partir de imagens poéticas, utilizando outros valores, né? Então, realmente é um livro muito libertador. Genial esse livro, excelente. Que bom. Olha só, nós falamos de uma nova consciência, você estava falando sobre os sintomas que a levaram a crer que uma nova consciência está brotando no mundo. Né? Eu adoro porque isso assim, é uma conversa que nos dá tanta alegria da esperança, não é? Quais foram esses sintomas? Vamos recapitular um pouquinho e fala dessa nova consciência. Na verdade, na história da filosofia, os filósofos estão sempre tentando rever isso. Kant já fez essa crítica, pensando, será que o modelo de raciocínio que nós temos, o modo como a gente fala, o modo como a gente estrutura as palavras e a linguagem, a nossa gramática, por exemplo, né, como eu estava dizendo antes, quando a gente opõe o bem e o mal, opõe o certo e o errado, quando a gente, ao pensar, afasta as emoções, tudo isso são critérios escolhidos historicamente. Então, diz o Kant, será que esse pensamento racional como ele está, ele atinge o mundo? Não necessariamente. Então, a partir da própria filosofia, essa coisa vai se abrindo. Então, Nietzsche, por exemplo, é um poeta. E aí ele se aproxima do livro da Adriana Falcão, que é uma experiência de quebra, sabe, de conceito, de produção de liberdade. Então, se a gente imaginar que nós temos um dicionário com um número fixo de verbetes, mas a vida e as experiências são infinitas, a gente vai concluir que a gente tem mais experiências do que palavras para contar a experiência. Então, o que acontece? Com a internet, nós estamos saindo da linearidade do telefone, da televisão, em que um fala e o outro ouve, para um sistema múltiplo, horizontalizado, mas também vertical para o lado, para as bandas, né, de possibilidades de conexão. Quem nasce com essa nova lógica já pensa considerando muitas variáveis. E quando você pensa seguindo a partir de muitas variáveis, você pensa mais complexo e mais sofisticado. A nova cognição de crianças que hoje têm 10 anos, ela é menos excludente. Né? Quando você pega uma criança pequena e fala uma coisa, fala, poxa, mas isso não é o contrário daquilo. As crianças hoje pensam de uma maneira mais ampla. Isso não é tudo, né, Leila? Claro que isso depende de uma sociedade ética,
que considere o ser humano para caber o modelo cognitivo dar certo, né? Mas essa sociedade do conhecimento, ela leva a uma sociedade mais ética? Eu acredito que sim. Por Aí é quê? que vem o meu grande otimismo, né? Porque nós rompemos um modelo que eu chamo de piramidal, que nasceu com o Egito, né? Então, o primeiro grande ícone de poder foi uma pirâmide de pedra enorme que somente um rei, que era um deus, podia fazer no Egito. Hoje, as nossas relações de poder numa empresa e numa família não podem ser piramidal. Você não pode ter um pai mandando, você não pode ter um professor mandando e você não pode ter um chefe mandando. Hoje, para a gente lidar com a questão ambiental, com a questão tecnológica, com a questão social e humana, todos temos que estar juntos. Isso é fato. Na direção de uma empresa hoje, o líder, eu trabalho com isso, faço consultoria para empresas. Então, quando você tem um líder hoje de uma organização, de uma instituição pública ou privada, o que é ser líder hoje? Não é mandar. Líder é estimular o outro ao trabalho, é compartilhar. Lua bonita, se tu ouvisse os meus conselhos, vai ouvir, pois sou alheio. Quem te fala é o meu amor. Luiz, a peça mostra a jornada de uma menina, a Isabel, rumo a várias descobertas. E nesse caminho ela encontra com diversos personagens. Quem são esses personagens? O que deu origem a esses personagens são as ilustrações do livro Mania de Explicação. E na peça, eu e a Adriana fomos encontrando os significados desses personagens. E ela conversa, ela tem essa capacidade de conversar com as coisas, de ouvir o que as coisas dizem para ela. Todo mundo sabe que o sol deixa a vida muito mais bonita. Desculpa, mas todo mundo sabe que não há nada mais bonito que uma noite de lua. Muito bonito o sol, muito bonito a lua, mas alguém acha bonito se molhar inteiro na chuva e sair por aí todo molhado? Viva eu, o guarda-chuva! E num segundo momento, esses personagens são os elementos da natureza. Então tem uma árvore, tem uma fonte que é genial, é uma fonte que chora muito, então ela verte muita água. Tem, enfim, esses são basicamente os personagens da peça. Perdão? Quando o Natal acontece em julho, por exemplo. Exemplo. Exemplo é quando a explicação não vai direto ao assunto. Explicação! Essa é muito fácil, eu sempre soube. Explicação é uma frase que se acha mais importante que a palavra. Viviane, e o Brasil nesse novo mundo? Eu talvez... Tem possibilidades? Quando a gente pensa que que o maior desafio do mundo é viver junto, né? Então, saber conviver é um grande valor para o século XXI. E a gente viu, especialmente depois da Copa do Mundo. Qual é o país que melhor sabe conviver? É o Brasil. Eu sou muito animada. Acho que se o Brasil conseguir se colocar no eixo, que seria uma educação cada vez mais libertadora e estimulante do pensamento e do desenvolvimento intelectual das nossas crianças, ou seja, não da repetição. Se for uma educação como essa, o Brasil tem valores para passar para o mundo e organizar uma nova correlação de forças no mundo, que é a convivência, o carinho, a alegria, o samba, a arte popular, que o mundo inteiro não tem mais isso. Isso é muito caro, vale muito dinheiro hoje no mundo. Uma juventude animada e bem disposta mesmo a mudar o mundo, né? Com a tecnologia, com as relações. Nós vamos para um breve intervalo. Próximo bloco, mais filosofia com Viviane Mosé e as transformações de uma menina que gostava de pensar. A Isabel, do musical infanto-juvenil Mania de Explicação. A gente volta já. Voltamos com Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é pensamento e linguagem. Nossos convidados são Luiz Estelita Lins, autor da adaptação para o teatro do livro Mania de Explicação, de Adriana Falcão, e Viviane Mosé, filósofo e poeta, autor, entre outros, do livro O Homem que Sabe, sobre o surgimento de uma nova consciência no mundo. Viviane, e qual é o lugar da poesia nesse novo mundo que está surgindo? Pois é, se a palavra é um conceito, e um conceito é uma corda que você amarra na realidade, né? Quer dizer, eu tenho uma sensação aqui, eu pego uma corda, amarro e falo assim,
medo. Aí vira medo, conceito. Medo é um sentimento que me dá essa sensação. No caso da poesia, ela não trabalha com amarrar um conceito. Pelo contrário, ela trabalha com a metáfora, que é pegar o que está amarrado e soltar, fazendo pontes apenas com o mundo, né? Então, a poesia é uma linguagem extremamente libertadora, né? Extremamente libertadora, porque ela, quebrando o conceito, ela permite uma ampliação da consciência. Eu comecei com a poesia, né? Eu, desde muito criança, quando eu aprendi a falar, eu já fazia poesia na cabeça, não sabia nem escrever. Então, eu tenho uma tendência a colocar nas palavras exatamente essa coisa afetiva. Não sei se eu venho de uma família muito afetuosa, muito cheia de gente, uma família italiana misturada, sabe aquela coisa? Então, para mim, isso sempre foi marcante. A minha dor foi exatamente o mundo conceitual. Eu sofri muito com isso. Quando eu entrei na escola, bastante, bastante. Sofro até hoje, porque eu tenho sensações muito intensas e elas não cabem na palavra. Então, a arte é o contraponto à razão. Quem tem arte e não tem razão, não sobrevive, não come, passa fome, vai ficar na metáfora. Quem tem razão e não tem arte, morre de tristeza e depressão. Então, um homem contemporâneo, ele tem que unir o conceito e a metáfora. Ele tem que unir a vida objetiva com a vida subjetiva. Controlando a minha maluquice, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza. Isabel, são todas as crianças que de alguma maneira tiveram a sorte de ter sido amadas e de ter tido educação. E daí isso faz com que ela seja uma criança como uma criança deve ser. Feliz, questionadora, curiosa e lúdica, né? É muito fácil dizer que as coisas são exatamente do jeito que elas parecem que são. Você resolveu virar filófosa? Eu resolvi tentar dizer as coisas de um outro jeito. Você virou filófosa! Luiz Estelita Lins, você acha que é possível usar um conteúdo filosófico para chegar a uma criança? Ah, claro. Se a gente tomar a filosofia não como apenas um estudo do pensamento na história, né? Pode ser o Platão, pode ser o Nietzsche, né? O que esses homens estavam querendo responder? Eles estavam querendo fazer um jogo, um quebra-cabeça, era isso? Não, eles estavam procurando responder melhor às questões do homem, do ser humano, as questões básicas, questões que só vale a pena responder se elas funcionarem no nosso dia a dia. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Agora, mais inesperado ainda, principalmente para a plateia, é ouvir músicas de Raul Seixas no espetáculo, músicas que não foram absolutamente feitas para criança e que casam muito direitinho com o que estava sendo mostrado. É muito bacana isso. A única consulta que o Gabriel fez a gente durante o processo foi sobre colocar o Raul Seixas. Aí eu e a Adriana brincando, né? Ele falou assim, olha, eu acho que o Raul deve ter composto muitas das músicas para você colocar nessa peça. Se hoje sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou uma dor. Viviane, quais foram os poetas que inspiraram você, que fizeram a sua cabeça, de repente, ou que influenciaram a sua poesia? Eu tenho alguns, mas eu vou citar os poetas, mas antes eu quero citar a música popular brasileira, acho que foi aí que mais me incentivou, né? O Caetano Veloso, o Chico Buarque, Cartola, Noel Rosa, Lupicínio Rodrigues, eu cresci com isso na minha cabeça. Então, o que mais me marcou como letra são frases que a música popular nos deu de presente, né? Agora, na poesia, a minha entrada foi com o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, que
acho que é uma leitura mais simples para adolescente. Mas o meu maior desafio poético chama-se João Cabral de Melo Neto, porque é um poeta mais difícil. Mas você tem um livro de cabeceira para o qual você volte sempre, retorne? Eu sou tão apaixonada que eu tenho este livro, que é da editora Aguilar, que é Obras Completas, naquele papel bíblia fininho, eu tenho as obras completas num livro assim, fino. E eu carrego esse livro para onde eu vou. Agora, eu cito 2 poemas para os nossos ouvintes. Um chama-se Uma Faca Só Lâmina e o outro chama Um Cão Sem Plumas. São 2 poemas enormes. Então a dica é: leia devagar, leia de novo. Não se assuste com aquela dificuldade, porque aquilo tudo é um teatro. Passando por aquilo, você vai ter uma experiência inacreditável, estética, de sensibilidade. Ele é incrível. Viviane Mosé, muito obrigada pela sua participação no programa. Foi um grande prazer conversar eu também, com você me chama de novo, porque um programa com esse título já estou em casa, né? Com esse objetivo de leitor, de leitura de livro. Muito obrigada. Delícia. Eu adorei. Obrigada. O programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você também. Até a próxima.